Vida ou morte? Deus tem uma proposta para você. Deus deixa que nós tenhamos a liberdade da escolha. O texto da nossa meditação hoje se encontra em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ver alguns versículos e vamos meditar, pensando, vida e morte. No verso 15, Deus diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus, ele deixa tudo muito claro. Ele sempre revela para nós. Nós, seres humanos, nós complicamos tudo. Certamente que a primeira resposta que a gente vai dar é: eu quero a vida. Mas nós vivemos num mundo onde a morte, em todos os graus, de toda maneira, ela é uma realidade. E muitas pessoas não querem mais viver. As pessoas buscam na morte a solução para a vida. Nós vamos ver aqui como que Deus coloca diante de nós essa escolha. A primeira coisa que nós vamos ver é acerca da morte. Quais são as condições? Aqui no verso de número 17, Deus fala claramente como é uma vida de morte. Ele diz assim: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente morrerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão e vão possuir. Então Deus deixa muito claro aqui as condições para aquele que vai enfrentar a morte. A primeira coisa é desviar o coração de Deus. As pessoas não se importam mais com Deus, não buscam mais a Deus. A segunda coisa é não ouvir a Deus. Como que nós ouvimos Deus? Nós ouvimos através da palavra que Ele deixou para nós. E a terceira coisa é seguir outros deuses. Mesmo aqueles que dizem: eu não acredito em Deus, vai eleger algum Deus na própria vida. Alguns fazem do dinheiro, do trabalho, do lazer, os seus deuses. E aqui então fica claro. E a consequência nós vemos no verso de número 18. Então perecerás, morrerás. A pessoa que não dá oportunidade na vida para ter um encontro, para ter uma vida com Deus, ela está automaticamente buscando a morte. Mesmo que fisicamente ela esteja viva, mas o espírito dela se encontra morto. Que a nossa decisão seja uma decisão de buscar a vida. Então vamos ver esse segundo ponto dessa proposta que Deus nos faz: a vida. Quais são as condições para vivermos a vida que Deus tem para mim e para você? Ele diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Então, o nosso Deus, assim como Ele criou o universo e existe a lei física, também existem as leis espirituais, que a Bíblia chama de mandamentos. Aquilo que Deus quer que eu faça, que você faça. E se a gente guarda, se a gente obedece, a gente tem a vida. E ele continua dizendo que ames o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo mandamento é amar o próximo. Nós vivemos num mundo hoje de individualismo,
As pessoas são egocêntricas. O mundo, elas têm como o centro de todo o universo. E nós não somos. Nós precisamos entender que há um Deus, criador de todas as coisas. E eu preciso guardar, eu preciso obedecer e eu preciso amar esse Deus. E a terceira coisa que ele fala é: ande nos seus caminhos, nos caminhos de Deus. As pessoas hoje falam: ninguém tem nada a ver comigo. Eu faço aquilo que me der na cabeça. Por isso que nós vivemos num mundo como esse mundo de hoje, onde há ódio, onde há miséria, onde há a guerra, a fome, a sede e tantas desgraças. Amanhã, dia 20, é um dia que as escolas estão muito preocupadas para que não venham a ocorrer assassinatos ali de crianças. Por que tudo isso? Porque o coração do homem se afastou de Deus. Mas quem busca Deus, ama a Deus, obedece a Deus, guarda os estatutos de Deus, olha a promessa de Deus: então viverás e te multiplicarás. A bênção de Deus. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Olha que palavra linda. Deus, Ele quer o nosso bem, mas tem que ser da maneira como Ele determina, não da maneira como eu acho, que eu penso, que eu quero. Fica a proposta de Deus para você. Ele nos chama para fazer uma escolha. E depois ele termina dando um conselho. No verso 19 diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, contra aqueles que não querem obedecê-lo, que te propus a vida e a morte. Então é Deus que está propondo isso para mim e para você. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá um conselho. Escute o conselho de Deus. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quando eu faço a escolha de obedecer a Deus, eu vou receber a vida. Eu vou receber a bênção de Deus. E essa bênção vem não só para mim. Essa bênção alcança também a minha descendência. Qual é a decisão que você faz? A proposta de Deus é para que você escolha a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E aí, Deus nos aconselha também a fazer 3 coisas no verso 20. Amando o Senhor teu Deus. Primeira coisa, amar a Deus. A segunda coisa, dando ouvidos à sua voz. E a terceira coisa é se apegando a Deus. Coisas tão simples. E que nós somos beneficiados. Deus, Ele não quer causar a morte, o dano, a maldição para ninguém. Mas Ele dá, porque Ele é amor, Ele dá a livre escolha. Vida ou morte. Morte é o nosso maior inimigo. E Deus não fez o homem para a morte, mas a desobediência abriu o espaço para que a morte, o sofrimento, a doença, a tristeza, a angústia, tudo aquilo que é contrário à vida entrasse na nossa realidade. Nós estamos aqui hoje numa funerária. Aqui vocês podem ver as urnas, os caixões, que certamente um dia eu e você teremos que enfrentar, mas é a morte física. Jesus, ele veio e ele venceu essa morte física. Ele ressuscitou, ele voltou a viver. E através dele, nós podemos ter essa vida prometida por Deus. Esta vida em abundância. Fica aqui a proposta de Deus para você. Vida ou morte?
Essa escolha só você pode fazer. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é tão clara e mostra tanto amor do Senhor que vem para também abrir os nossos olhos. E o Senhor, também por nos amar, nos concede a possibilidade de fazermos a escolha diante desta proposta, que nós possamos entender que o que o Senhor tem para nós é bom e que a gente possa fazer a escolha pela vida, ouvindo, obedecendo, amando o Senhor acima de toda e qualquer coisa. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse Deus que coloca essa proposta, Ele espera que você o ame, que você o obedeça, mas não pensando com um pensamento egoísta, não pensando nele, pensando em você, aquilo que Ele tem de melhor para você. Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.